Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez, retomo essa tribuna política para falar de assuntos políticos que interessam ao Brasil. Hoje são 2 de outubro de 2019. Já temos mais de meio ano do atual governo de Jair Bolsonaro e já podemos dizer que o Brasil mudou bastante para melhor. A reforma da Previdência, que dantes era uma utopia, era um tabu lá dentro do próprio Congresso Nacional, já está em finalização de votação. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora veio para o Senado Federal, onde já foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje será votado em primeiro turno no plenário do Senado Federal e, segundo observações feitas aí pelos especialistas de plantão, o texto em primeiro turno deverá ser aprovado sem muita dificuldade. Agora, o segundo turno, dizem que tem muitas pendências do Poder Executivo para com os parlamentares no Senado Federal, com os senadores, e que o sucesso da votação, agora em outubro, depende muito do comportamento do Poder Executivo com os senadores. Tem muita coisa em jogo. Inclusive, nesse pacote entra a aprovação do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o deputado Flávio Bolsonaro. O jogo político é algo muito salutar na democracia. Muita gente chama negociação política, por exemplo, na emenda de um parlamentar, por exemplo, lá do estado do Maranhão para a Fortaleza dos Nogueiras. Mas não é tomar lá da cá. Minha gente, município pequeno como esse que eu citei só recebe obra federal com dinheiro federal se sair da emenda de um deputado federal ou de um senador. Porque o poder central não vai colocar o seu binóculo e olhar para o município tão distante de Brasília, que já é tão distante de São Luís. Nem a União, nem o Estado olha para esses municípios pequenos. E o poder executivo local, muitas das vezes, é leniente e corrupto. Muitas das vezes é leniente e corrupto. Eu desafio a Controladoria Geral da República a sortear um município em todo o Brasil que não tem corrupção no seu histórico. Isso é impossível, não é praticamente impossível, isso é impossível. Meus amigos e minhas amigas, mas eu estou falando do governo Bolsonaro deste ano, nestes 9 meses praticamente que ele está à frente do governo.
muitas polêmicas surgiram fabricadas pela mídia nociva, principalmente, vamos dizer, aquela do clima, quando Macron levianamente disse que a casa dele estava queimando aqui na Amazônia. Pelo que eu sei, ele não tem casa na Amazônia. E a Amazônia não é a casa do mundo não, e principalmente da Europa não é. Aquele é um presidente neófito, fabricado às pressas na França, que não tem legitimidade nenhuma para falar da Amazônia. Ora, se ele não teve condição de conter o fogo na Notre Dame, imagine se ele fosse presidente do Brasil. Na vastidão que é a Amazônia. Na vastidão que é a Amazônia. É um território imenso. Lá na Amazônia nós temos diversos tipos de solos, próprio para agricultura, próprio para mineração, próprio para a pecuária. Agora, o Brasil não pode ficar de braços cruzados sem explorar, por direito nosso aqui do Brasil, as potencialidades da Amazônia. E não pode deixar que os franceses, que os alemães, que os noruegueses, estrangeiros, em geral, venham ao Brasil roubar a nossa diversidade, o nosso conhecimento sobre a diversidade biológica da Amazônia, que é a mais peculiar e maior do mundo. Meus amigos e minhas amigas, quanto a isso, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro se posicionou da forma melhor possível, como um estadista deveria efetivamente se posicionar. Não se trata aqui de agradar um ou outro, daquela migalha do fundo do clima que eles alegaram. O Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa mitigar sua soberania por alguns dólares ou euros furados dessa gente que alimenta estrangeiros aqui no Brasil e ONGs manipuladas por eles para atrapalhar o agropecuário negócio do Brasil, que é o mais forte, um dos mais fortes do mundo e o mais eficiente, vamos dizer assim. Meus amigos e minhas amigas, isso é o jogo comercial, é o jogo de interesse econômico que prevalece e, para tanto, governos e ONGs internacionais usam a questão do clima para fustigar o Brasil. Estão formando uma opinião internacional que só pode ser vendido em supermercado no Brasil e fora do Brasil, de mercadorias, de produtos, vamos dizer assim, com certificado. Certificar o quê? O Brasil precisa explorar o território amazônico que está dentro do nosso território. E nós vamos fazê-lo da melhor maneira possível. A Amazônia brasileira não é o pulmão do mundo, como eles querem colocar. O pulmão do mundo são as águas dos mares, dos rios e dos lagos. Nenhum cientista em sã consciência até hoje provou efetivamente que o homem influencia no clima, no planeta Terra. Era como se disséssemos que o homem influencia nos vulcões, na erupção dos vulcões desde que eles existem. Mentirosos, interesseiros. Agora nós brasileiros temos que estar atentos e não cair nesse laço.
A carne brasileira, o arroz brasileiro, o soja brasileiro, jamais deixará de ser vendido no mundo, porque o mundo precisa desses produtos. O mundo está com fome e o Brasil tem alimentos para vender e pode produzir muito mais. Pode produzir muito mais. Agora é isso que eles querem brecar. A França, por exemplo, meus amigos, ela subsidia a criação de animais, principalmente de gado bovino, e a produção agrícola. É muito dinheiro que eles colocam. E assim mesmo, não competem, não têm condições técnicas e de volume para concorrer com o Brasil. O Brasil está acima da França em qualidade e em quantidade, mesmo com os incentivos deles. Agora mesmo, assinamos o protocolo de um acordo comercial com a comunidade europeia. Deus queira que dê certo, é um mercado muito bom para o Brasil. Mas o Brasil tem que se preparar, tanto na indústria como na agricultura, para enfrentar os problemas que eles inventarão. Principalmente nessa questão do clima e na área de sanidade animal e vegetal. Já fizeram muitas maldades com o Brasil com relação à produção de carne, principalmente dizendo que tem algum problema. Mas está provado e comprovado que a carne brasileira é a melhor do mundo. O brasileiro é sadio como eu e a maioria do povo brasileiro é. E comemos carne. Carne produzida aqui no Brasil. E não se tem notícia de nenhuma epidemia ou endemia, vamos dizer assim, provocadas em decorrência do consumo da carne brasileira. Então, essa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem se dedicado ao extremo para proteger a nossa maior fonte econômica hoje, que é o negócio no campo. Parabéns, senhora ministra Tereza Cristina. Eu já tive aí, na época do Pratini de Moraes, do ministro Pratini de Moraes, a época que o Brasil começou efetivamente a dar maior importância ao agronegócio. E eu sei o que estou falando e por que estou falando. Meus amigos e minhas amigas, então, o presidente Jair Bolsonaro já marcou esse tento espetacular que foi o acordo com a comunidade europeia, né? E está, juntamente com a Câmara e o Senado, marcando outro tento maravilhoso, que é a aprovação da emenda constitucional da Previdência. Todos os atores que participaram diretamente ou indiretamente na construção da emenda constitucional da Previdência estão de parabéns. Todos estão de parabéns. Todos estão de parabéns. Então, aliás, todos estamos de parabéns no Brasil. Porque se a emenda da Previdência não for aprovada, nós teremos o caos nas contas do governo federal, do governo estadual, no governo municipal. Chegaremos ao ponto como chegou o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, de não poder pagar nem a folha de pagamento, nem os contratos essenciais para o funcionamento de hospitais, de escolas, da máquina do governo como um todo. Meus amigos e minhas amigas, contudo estamos aqui no caminho, acredito eu, no caminho correto.
porque como gente que critica o governo Bolsonaro da forma que critica, quando eles criticam, é porque estamos indo no bom caminho. Se tivéssemos o aplauso dos oposicionistas e dos governos estrangeiros, aí sim, e da mídia nociva, aí sim, teremos que estar preocupados porque estaríamos no caminho errado. Agora, como eles criticam e esperneiam contra o governo, é porque o governo está no caminho certo. Eles estão desesperados, porque ao final desses 4 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, ele vai estar com a popularidade maior do que quando se elegeu. E vai se reeleger, quase que com a unanimidade da votação do povo brasileiro. Não adianta a mídia nociva ficar criticando qualquer fala, qualquer atitude, qualquer ato do presidente. Em tudo eles colocam defeito, mas é para desgastar, desdourar a figura do governo e do presidente da República. Acredito que no final de 4 anos ele disputará novamente a presidência da República e será eleito com a votação estupenda, porque está tomando as medidas certas, fazendo as coisas corretas. Não se vê falar de corrupção no governo Bolsonaro nesses 9 meses e nada que deponha contra ele. Agora, porque ele está acertando, é que a oposição emerge com muita força, com muita raiva, com muito rancor, com muito despeito político, mas não vai conseguir atingir. O povo brasileiro hoje não é tão manipulável como antes. Por mais que o governo, por mais que a senhora Miriam Leitão e as ancoretas da Globo falem mal, em tudo encontram um defeito. Por mais que eles falem, o povo brasileiro acredita na realidade. Mesmo porque o povo vê o ódio deles, a oposição, a contrariedade enorme dos acertos do governo Jair Bolsonaro. É tanto que quando o Brasil cresce um pouquinho, ele diz, cresceu pouco, isso não vale nada. Que não vale nada. 100 mil empregos não vale nada para esses desocupados que procuram enlamear a imagem do governo e do próprio presidente, sendo que eles teriam que tomar um banho de que boa para limpar a cara suja que eles apresentam ao povo brasileiro, mentindo. E assim, meus amigos, estamos caminhando. Acredito que o governo está dando passos firmes e seguros, passos à frente, adiante, e que vai tirar o Brasil do fosso lançado por governos anteriores, que se preocuparam muito em roubar, que se preocuparam muito em entregar nossas riquezas. Tem notícia que o Brasil recebeu calote de 20 bilhões de dólares de paisecos que o Brasil emprestou dinheiro e agora não vão pagar. Não vão pagar nunca. É calote mesmo. Agora imagine se o Brasil, tendo o Nordeste ali, sofrido e precisando de investimento. Imagine se o Brasil pode perder esse dinheiro a toda, 20 bilhões de dólares. Se o Brasil pode perdoar essas dívidas. Não pode. E governos anteriores entregaram de bandeja mais de 20 bilhões de dólares para parceiros de esquerda aqui na América do Sul e na África.
Meus amigos e minhas amigas, isso dói no fundo do coração. Isso é terrível. E esses animais ainda se colocam como salvadores da pátria, mentindo, fazendo contas mentirosas sobre a Previdência e tudo mais, sendo que a potência fiscal da reforma, que vai ser aprovada no Senado, se Deus quiser, é uma potência que resgatará as contas, o poder de pagamento, o poder de barganha, o poder de sobrevivência do Estado brasileiro. Essa é a verdade. Por isso esperamos que não só essa emenda da Previdência que está nas vésperas de ser aprovada hoje, mas a reforma tributária, a reforma política e a reforma administrativa, que eu tenho certeza que o governo vai apresentar e os parlamentares irão aprovar, porque são matérias de interesse superior do Brasil. Meus amigos, em outra oportunidade, se Deus permitir, eu voltarei para falar novamente de assuntos que interessam a nós todos brasileiros. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.